Com este cronograma, procuramos posicionar no tempo as conquistas humanas na filosofia e no management, quanto à inclusão do objeto esperado nos modelos do pensamento e do management, e, portanto, objeto. E nos campos da filosofia e do management, modelos capazes ou não de levar em conta as irreversibilidades da flecha do tempo. A distinção entre a ciência clássica, toda reversível, e a ciência das irreversibilidades. É esse o propósito desse timeline. Então, a mecânica clássica de Isaac Newton e Leibniz nasceu na virada do século XVII para o XVII, nos primeiros anos do século XVIII. O management científico, teorias da relatividade e mecânica quântica, são conquistas do final do século XIX e primeiros anos do século XX. A ciência do não equilíbrio, de Lia Prigogine e outros, é coisa de meados do século XX. O desenvolvimento a descontinuidade epistemológica posicionada por Foucault entre os anos de 1775 e 1825, quer dizer, virada do século XVIII para o XIX, abrangeu o final do século XVIII e o início do século XIX. E mudanças no pensamento ocorreram ao longo do século XX, extensivamente, até o final do século, e depois também. O pensamento clássico, então, levando em conta o pensamento de Michel Foucault, ocupa o período até 1775, definido com clareza. E, a partir de 1825, se consolidou o que Foucault chama de a nossa modernidade no pensamento, depois de 1825. O Riqueza das Nações, de Adam Smith, foi publicado em 1776, um ano após o limite inferior da descontinuidade epistemológica. É um trabalho essencialmente clássico. E o Principles of Political Economy and Taxation, de Ricardo, é de 1817. Neste ano de 2017, completou 2 séculos. John Dewey, considerado o príncipe dos filósofos americanos, publicou em 1925, no primeiro quartel do século XX, o seu Experience in Nature, onde ele mostra um pensamento consistente com o pensamento moderno. Então, o pensamento na filosofia ocorria até o início da descontinuidade. E, justo no início da descontinuidade, Adam Smith publica o Riqueza das Nações, um ano depois do início da descontinuidade. No momento em que Adam Smith publica o Riqueza das Nações, David Ricardo tinha 4 anos somente. David Ricardo publica em 1817 o
princípio dual de trabalho de David Ricardo, na sua obra O Principles of Political Economy and Taxation. Essa data é depois do período de ruptura entre os modos de ser do pensamento durante a descontinuidade e bastante no final dela, com a segunda fase da descontinuidade já bem adiantada. Dessa forma, o management científico, cuja base filosófica é assentada em Adam Smith, muitos anos depois da existência na filosofia de modelos que incluem o objeto esperado e incluem o sujeito, modelos fundados na linguagem, ainda usava o pensamento clássico, que ignorou completamente todo o período, todas as conquistas no pensamento durante a descontinuidade. Na área do management, o sistema de produção japonês, criado no final dos anos 40, por Taishi Ono e Shigeo Shingo, introduziu um modelo claramente consistente com o princípio dual de trabalho de Ricardo. Isso aconteceu no Japão no final dos anos 40. E os modelos da reengenharia surgiram nos Estados Unidos no final dos anos 80. Então, durante todo o período dos anos 40 aos anos 80, o management continuou com os modelos sem a possibilidade da consideração do objeto. Nos anos 60, a ciência do não equilíbrio, modelos com capacidade de dar tratamento às descontinuidades devidas à flecha do tempo, surgiram no meio do século XX. Então, antes disso, esses modelos não eram considerados na filosofia e passaram a ser. Quanto à flecha do tempo. E nas últimas décadas do século XX surgiram modelos no management com capacidade de dar tratamento à flecha do tempo. Novamente, uma diferença de tempo entre o desenvolvimento a conquista do pensamento e o atingimento do management, o beneficiamento do management dessas conquistas.